Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Eu estou aqui mais uma vez para nós seguirmos os nossos vídeos referentes à prova da OAB, que é o que ocorreu no dia 13 de junho de 2021. No vídeo passado, eu conversei com vocês sobre trabalho temporário. Falei ali que a responsabilidade era solidária no caso da empresa prestadora de serviços requerer a falência e a empresa tomadora do serviço seria responsável de forma solidária. Hoje eu estou aqui para falar sobre a outra questão que caiu na prova do OAB. Essa questão foi muito cantada pelos cursinhos, os professores, todo mundo comentou sobre teletrabalho e home office. Era muito visível que em algum momento esse tipo de questão ligada a home office ou teletrabalho para alguns iria cair num concurso público ou numa prova do OAB. Nós estamos, meus amigos, há mais ou menos um ano vivendo em home office em grande parte, atuando através de tecnologia da informação, trabalhando com celular, trabalhando em computador nas nossas residências. Então, a FGV e a prova do OAB certamente não iria deixar passar esse estilo de trabalho, esse tipo de trabalho, e foi o que aconteceu na prova que ocorreu recentemente. Nessa prova, o examinador ele foi bem específico quando ele perguntou acerca das despesas. Caiu ali a questão, mas nós, além de informar para vocês sobre essas questões referentes às despesas do trabalhador no regime de home office, eu quero conversar com vocês, meus amigos, mais a fundo e explicar rapidamente o que é o teletrabalho, o que é o home office. O teletrabalho, ele encontra a previsão da CLT no artigo 75A da CLT. Topograficamente, se você verificar, meus amigos, ele está ali no capítulo da jornada de trabalho. Então, por isso que temos que estar bem atentos ali. O artigo 75A da CLT, ele nos informa que teletrabalho é aquele tipo de atividade preponderantemente realizada fora das dependências do empregador. Na sua grande parte, o trabalhador ele não estará nas dependências da empresa, ele estará na sua residência, na sua casa, se utilizando da tecnologia da informação e, além da tecnologia da informação, dos meios de comunicação. Foi o que eu falei com vocês, meus amigos. Hoje em dia nós estamos trabalhando direto no computador das nossas casas, podemos trabalhar hoje em dia pelo celular das nossas casas, Temos várias possibilidades hoje em dia. E a pandemia, ela trouxe mais celeridade a essas inovações. Temos ainda que conversar o seguinte, já conversamos que o teletrabalho home office, ele precisa dessa necessidade preponderantemente da tecnologia da informação e de comunicação. Mas eu quero conversar com vocês o seguinte, meus amigos, para que ocorra o contrato de trabalho, de teletrabalho e de home office, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é a previsão através de um contrato de trabalho. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Primeiramente, se você foi contratado hoje, nesse momento, para realizar uma atividade em teletrabalho ou home office, você deverá constar, a empresa também deverá constar essa especificidade no contrato de trabalho. O contrato individual de trabalho tem que mencionar que a sua atividade será exercida através de teletrabalho ou home office. Caso o seu contrato de trabalho seja anterior a esse momento que nós vivemos, ou o seu contrato de trabalho é um contrato de trabalho presencial, mais comum no nosso dia a dia, e por qualquer motivo que seja pelo momento que nós passamos pela pandemia, seja pela diminuição da atividade, da necessidade
das demandas do empregador, o empregador entenda ser mais conveniente o trabalhador trabalhar em home office, em teletrabalho, já ocorreu um contrato individual de trabalho anterior, né, meus amigos? Então, será necessário um aditivo contratual. Esse aditivo contratual, ele vai mencionar essa alteração do contrato de trabalho. Como eu conversei aqui com vocês, é uma alteração do contrato de trabalho. Então, em regra, por força do artigo 468 da CLT, essa alteração do contrato de trabalho, ela deverá ser realizada apenas pelo mútuo consentimento das partes, tanto seja de interesse do empregador como empregado. Essa é a regra quando estamos falando sobre qualquer alteração do contrato de trabalho. Mas nós bem sabemos que toda regra tem a sua exceção, meus amigos. O próprio parágrafo 2º do artigo 75C, em que pese ele informar que exija a necessidade do mútuo consentimento das partes, ele mesmo já informa e já determina que poderá o empregador realizar essa alteração do contrato de trabalho desde que ele respeite um prazo de no mínimo 15 dias para essa transição. Percebe aqui que o próprio legislador começou no caput com a regra e naturalmente a exceção ele foi delineando ali nos seus parágrafos. Agora, pessoal, cabe aqui mencionar a grande questão que caiu na prova da OAB que nós conversamos no início desse vídeo. O examinador ali informou que determinado casal realizava essa atividade de home office, os dois trabalhavam na mesma empresa e eles começaram a realizar essa atividade de home office precisando de resmas de papel, precisando de toner para impressora. E a grande dúvida da questão era o seguinte: o valor desse toner, o valor dessa resma de papel, de quem era a responsabilidade? Era pago e arcado por esses dois funcionários ou era arcado pela empresa? Havia reembolso? Essa era a grande questão da prova, desse tema. E o artigo 75D, ele informa o seguinte: toda a aquisição, manutenção, todo reembolso, todo valor gasto em prol da empresa deverá ser previsto em um contrato por escrito. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Deverá ser estipulado entre ambas as partes essas ocorrências, caso haja necessidade da compra de um toner ou de uma resma de papel, como foi mencionado na questão da OAB, caso o funcionário, diante de questões ergonômicas, tenha que comprar uma cadeira melhor, uma cadeira mais profissional, né? Podem ocorrer até outras despesas, caso sejam necessários alguns reembolsos de um gasto que o próprio funcionário ele precise antecipar, evitando até que a empresa sofra um futuro prejuízo pela demora da atividade. Imagine se o funcionário não comprar o papel, a resma de papel, se o funcionário ele não comprar o toner. Às vezes aquele relatório, aquela documentação ela tem que ser impressa e enviada para ontem na empresa. Nós sabemos muito bem disso. Então, todas essas informações, todos esses detalhes, eles têm que estar delineados ali e previstos no contrato. Tem que haver essa informação. Pois bem, até porque, meus amigos, se não houver nenhuma estipulação contratual, nenhuma das partes estará obrigada. Nem o funcionário estará obrigado a fornecer equipamento, aquisição de equipamento
ou qualquer tipo de material, e tampouco a empresa estará obrigada a reembolsar esse funcionário pela aquisição desse material, pela aquisição desse equipamento, porque não há nada escrito e que obrigue nem a empresa nem a esse colaborador a ter esse gasto extra. Então isso tem que estar bem estipulado no contrato de trabalho. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham. Caso vocês tenham gostado do tema, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima!